Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos cordiais de muita paz. Ele se encontrava num dos mais terríveis campos de concentração. Era judeu e por isso mesmo, em plena juventude, fora mandado para um campo de trabalhos forçados. Ali a sua vida estava reduzida ao caos. O ódio dominava todas as criaturas, vítimas e algozes. Em determinado dia, uma enfermeira nazista chamou para atender a um paciente das tropas SS que estava morrendo. Ele saiu da ala dos prisioneiros e atravessou o cemitério onde estavam os corpos de alguns soldados alemães. Então ele sentiu algo muito especial que ainda não lhe havia ocorrido. Aqueles túmulos estavam cobertos de girassóis. E ele lembrou-se que no momento quando a morte o arrebatasse, o seu corpo seria jogado numa vala comum, caso não fosse queimado antes, passando pela câmara de gás. Mas ao chegar à enfermaria, a enfermeira conduziu à unidade de terapia intensiva. Ali estava um jovem de 21 anos de idade apenas. Era um dos membros da terrível força de elite de Hitler. E o jovem Karl Seidel, que não podia ver bem porque estava coberto de ataduras, apenas com a boca, os orifícios do nariz abertos para que se pudesse comunicar e respirar, pediu-lhe a mão. E ele teve muita dificuldade de doá-la. Percebeu que a mão do jovem tremia muito, estava suarenta, e todo jovem fremia naquela armadilha de tratamentos que eram inúteis, porque a morte já se lhe acercava. Depois de vencer a própria mágoa, ele segurou a mão do inimigo. O inimigo apertou-a, e então começou a dizer que foi ele que pediu a enfermeira para que trouxesse o judeu, fosse quem fosse, porque ele tinha uma confissão a fazer. Havia nascido no lar cristão. A sua infância transcorreu cheia de júbilos. Seus pais eram generosos. Ocorreu, no entanto, que ao completar 15 anos, ele resolveu entrar na juventude hitlerista. E aos 17, ele vinculou-se às tropas SS. Mas ele desejava agora confessar-se. E a sua confissão deveria ser ouvida por um judeu, porque ele trazia na mente uma cena de que não se podia libertar. Falava a respeito de uma cidade da Alemanha onde eles aprisionaram 300 judeus e os levaram para uma casa abandonada. Crianças, mulheres, homens de idade e algumas crianças de colo. Colocaram-nos todos dentro da casa. Fecharam as portas e as janelas. E incendiaram a casa.
A tropa de elite ficou do lado de fora e ele no meio dos amigos. A ordem era que se alguém tentasse evadir-se pela janela, deveria morrer com rajada de metralhadoras e tiros de fuzil. Mas houve algo que o perturbou a partir daquele dia. É que de um momento para o outro, ele viu entre as labaredas um homem que cobria os olhos do filhinho, acercar-se da janela e saltar no abismo. E ao tombar do chão, ser fuzilado. Logo a seguir, uma mulher fez o mesmo. Deveria ser a sua esposa, a mãe da criança. Mas de repente o jovem, de aproximadamente 15 anos, com determinadas características, apareceu na janela e as labaredas começaram a tomar-lhe o corpo e ele, para evitar que o jovem fugisse, deu um tiro certeiro que o derrubou. Ele estava com remorso. E agora que ia morrer, recordou-se da sua infância. O homem que o escutava não dizia uma palavra, deixava que ele fizesse a catarse. Sentimentos tumultuados dominavam a alma do ouvinte. E o jovem da SS continuou dizendo que naquele momento de profundo arrependimento, porque ele se lembrava de que houve Jesus Cristo, que também era judeu, e a quem de alguma forma ele amou quando era criança. Agora ele tinha um último pedido a fazer, após o qual morreria. O ouvinte percebeu o tremor agora, a agitação, o desespero dele, as lágrimas abundantes que aljofravam através da casa em que ele fechava os olhos. E ele então disse: eu lhe quero pedir perdão. O meu é um pedido de perdão por todas as atrocidades que nós, as tropas de elite, causamos ao povo hebreu. E eu, em particular, quero morrer sabendo que alguém, que um judeu me perdoou. É tudo quanto eu desejo. E então, o ouvinte, contemplando aqueles escombros, que era um corpo vestido de ataduras do jovem SS, de quem se orgulhava a Alemanha vitorista, teve a voz dominada e não disse uma palavra. O jovem morreu. Ele pegou cuidadosamente a mão, colocou-a sobre seu peito, levantou-se silenciosamente e saiu. Este homem era Simon Wiesenthal, que se tornaria o grande justiceiro do povo judeu, que levaria ao cárcere os mais terríveis dirigentes de campos de concentração. Mas ao escrever o livro que ele titula Os Girassóis, recordando-se daquelas flores que estavam nas tumbas dos mortos alemães, ele pergunta: você perdoaria? A indagação permanece no ar, porque Simon Wiesenthal viveu até 92 anos, quando desencarnou. E naturalmente levou essa interrogação na sua alma, tão sofrida, tão amargurada. É a pergunta que me atrevo hoje a fazer ao nosso auditório. Cada um responda para si mesmo.
Você perdoaria aquele genocida somente porque ele estava morrendo e havia medido a extensão da sua própria crueldade? Mas um pouco antes, algum tempo antes, por volta de 1915, 1917, ainda no período otomano, os turcos assassinaram uma raça próxima, conseguindo matar mais de 1.500.000 pessoas. E na sucessão do tempo, conseguiram matando indiscriminadamente. Mas um deles em especial, ao invadir uma das cidades da Armênia, chegou ao lar e tranquilamente assassinou os chefes de família, o pai e a mãe. E acompanhado pelos seus soldados, estuprou as 3 jovens filhas da família. E aproximou-se daquela que era mais velha, que ele havia elegido, e levou-a para que fosse a serva dos seus instintos brutais. As outras 2 ele entregou à tropa para que fizesse o que lhes aprovesse. E ela viu as suas 2 irmãs serem arrastadas miseravelmente pela turba furibunda, enquanto ela ficou como escrava branca do covarde, que a amnistiou de todas as formas possíveis. Mas conseguiu fugir. Os anos se passaram, veio a paz, e ela estudou enfermagem. E depois de concluir o seu curso, foi trabalhar em um hospital turco. Era uma jovem marcada pela angústia. Procurava, através do amor aos pacientes, diminuir a mágoa, o horror que experimentava na alma. E certo dia, estando atendendo a pacientes que haviam sido seus adversários cruéis, ela viu um homem já com a idade algo avançada. Ele aproximou-se, estava muito doente. Chegou-se para ela e pediu-lhe ajuda. E quando ela olhou profundamente, recordou-se daquele homem entrando na sua casa alguns decênios passados. Ela percebeu que nesse corpo quebrado e nesse homem agora praticamente vencido, estava o antigo algoz da sua família, que matou seus pais, que prostituiu as suas irmãs e certamente matou-as, e também a ela que conseguiu fugir. Ela o reconheceu, mas ele não a identificou. Perguntou somente: você é armena? Eu sou armena. Eu, no passado, fiz parte das tropas que invadiram a Armênia e realizei coisas verdadeiramente cruéis. Agora que o tempo se passou, eu me arrependo amargamente, ainda mais porque a morte está muito próxima de mim. Você me perdoaria pelos crimes hediondos que eu pratiquei? E ele lhe estendeu a mão. Ela ficou petrificada. Aquele era o algoz da sua família, o homem que ela conseguiu odiar com todas as velas do coração. Mas agora no trapo,
Era o farrapo humano. Tudo aquilo que um dia lhe constituía glória e poder havia se consumido na voragem do tempo. Ela desejou mover a mão, mas estava petrificada. E ele novamente colocou a mão na sua direção. E ela, com esforço sobre-humano, conseguiu apertar-lhe a mão. E disse: eu perdoo. E tentou sorrir. Ela sentiu uma coisa estranha que tomou conta do seu corpo. A alegria de se ver livre da carga do ódio. A alegria de poder transmitir ao perverso sicário da sua vida o beneplácito do perdão. Ele não a identificou e lhe perguntou: por que você me perdoa? Ela levantou a cabeça e disse: porque um dia uma vítima inocente, no instante pré-mortis, deu um grito, e naquela tarde que se transformou numa noite de tempestades cruéis, pediu ao seu pai que perdoasse a todos aqueles algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Você perdoaria? Você teria essa mesma atitude? É a segunda pergunta que eu ofereço ao nosso auditório. Poderíamos prolongar-nos com outras vítimas, não do Holocausto judeu, do genocídio armênio, mas também da tragédia de Gulag, a obra de Solzhenitsyn, aquele que escreveu o Arquipélago Gulag e que foi homenageado com o Prêmio Nobel de Literatura. Ele também foi mandado para a Sibéria. Era comunista, mas um dia ele se referiu a Stalin como homem de bigode. E por essa ironia, ele foi levado a julgamento e foi mandado para um campo de concentração na Sibéria por 8 anos. E a Sibéria fazia parte daquele arquipélago Gulag, onde as mais terríveis expiações ceifavam milhares, centenas de milhares, 2 milhões de vidas. E ele escreverá mais tarde no outro livro, que foi nas palhas úmidas do cárcere que ele encontrou Jesus Cristo. Foi ali que ele amadureceu o seu espírito rebelde e comunista. Foi ali que ele teve a oportunidade de encontrar a vida. E ao escrever uma outra obra grandiosa, ele bendiz a prisão, agradece o sofrimento, porque todo sofrimento tem uma finalidade. Ele mandou para o Ocidente a sua obra, que varou as fronteiras da intolerância soviética, que venceu a cortina de ferro e que celebrizou para toda a posteridade, ao mesmo tempo narrando que a criatura humana pode ser boa, como pode ser má. O que é que impede o indivíduo? A opção da crueldade, a opção da perversidade. O jovem nazista teve a ocasião de dizer: eu era um jovem bom. E depois que Rosenthal saiu dali e terminou a guerra, ele foi procurar a mãe do soldado, encontrou-a
marcada pela saudade do filho. E então ele lhe disse que havia conhecido o seu filho. E ela, com lágrimas nos olhos, disse: ele era tão bom. Mas ele não contou a tragédia, já que ele não havia conseguido perdoar. Ele não quis tirar dessa mãe, como todas as mães que veem nos filhos seus pequeninos deuses, a ilusão de que ele era um rapaz muito bom. Por uma feliz coincidência, elegemos para as nossas reflexões o tema que de alguma forma foi apresentado aqui nas mulheres do Evangelho, que eu não sabia que ele ia fazer parte do nosso encontro. E elegi desde a madrugada o tema difícil do perdão. A psicologia do perdão, de que a nossa sociedade hoje está infinitamente necessitada. O perdão pode ser encontrado inicialmente na dúlcida palavra de Jesus, que conseguiu arrebatar todas essas mulheres para o seu reino, perdoando a todos aqueles que as maltrataram, e elas, por sua vez, também perdoando aqueles algozes que não lograram felicitá-las. A psicologia do perdão é de grande relevância para quem perdoa. Mas é necessário que façamos uma reflexão a respeito se nós seremos capazes do perdão total. O perdão sem queixa. O perdão sem justificativa. O perdão sem qualquer raiva de futuro ressentimento. É muito comum dizer-se que infelizmente não pode esquecer o mal que alguém lhe haja feito. Mas isso é outra questão psicológica. O perdão é um sentimento profundo de entendimento da alma e da vida. Ele não necessita do olvido naquele momento, porque o olvido é um problema da memória. E a memória somente através do tempo vai apagando as marcas que foram deixadas pela terrível impressão do sofrimento. O pior de guardarmos a mágoa, o ódio, de termos o desejo da vingança, é que essas expressões da ira tornam-se-nos verdadeiros tormentos e nos infelicitam, tanto sob o ponto de vista mental, como através das nossas emoções, que culminam somatizando em nosso organismo como enfermidades ou como predisposição para que se instalem enfermidades terríveis. Uma notável terapeuta norte-americana, a doutora Robin Cassadia, escreveu um belo livro sobre a terapia do perdão, procurando demonstrar que o perdão é a melhor maneira de nos libertarmos do vírus perverso do ódio, do micróbio do ressentimento e das heranças atávicas do nosso primitivismo, que repontam toda vez quando é provocado por qualquer ato agressivo. E entre as notáveis experiências do perdão, a doutora Cassadia apresenta uma relação de terapias, de métodos, alguns até de natureza cômica, para podermos ver naqueles que nos perseguem, que nos infelicitam, que nos levam ao desar, não pessoas más, senão pessoas doentes,
e doentes que desconhecem a gênese da sua cruel enfermidade. Ela procura demonstrar que na raiz de toda a crueldade há alguém ferido, ferido mortalmente, seja por uma infância descuidada, por uma infância na qual se auniram lições de perversidade no lar, de abandono, de maus tratos, ou talvez pelo excesso de mimos, levando o indivíduo a uma conceituação do fútil e a uma situação do vazio existencial. Nesta semana, os Estados Unidos da América ficaram abalados quando 3 jovens de menor idade, como não tinham o que fazer e estavam no ócio, resolveram assassinar um outro e elegeram um outro jovem que passava de carro, seguiram o nó e o mataram covardemente por diversão, porque não tinham o que fazer. Era um jovem australiano que conseguiu uma bolsa de estudos na América. Era um filho excelente, porém os pais dos 3 criminosos também disseram que eles eram meninos normais. E os psicólogos estão a interrogar o que é que acontece na criatura humana de um para o outro momento, em que o noivo carinhoso, o marido devotado, é capaz de assassinar a mulher com quem tem convivido. Como é que o filho trama o homicídio, o parricídio, o matricídio? Como é que alguém pode tranquilamente programar, destruir uma vida? Somente a doutrina espírita, por conhecer que somos seres em processo de evolução, tem a exata explicação para os nossos instintos agressivos que predominam em nossa natureza animal. Allan Kardec, o insigne codificador do Espiritismo, interrogou as entidades venerandas conforme a questão 742 do Livro dos Espíritos. Por que o indivíduo produz a guerra? E os mentores da humanidade responderam: por causa da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e, acima de tudo, por desequilíbrio e desarmonia das paixões inferiores. Então a guerra que extermina povos é resultado dessa guerra íntima de cada criatura, da predominância do ser animal, as nossas heranças primitivas no processo da evolução, e que não logramos sobrepor a razão nem o sentimento, por falta de educação, pelas licenças morais, pelos exemplos de indignidade de outras culturas e também da cultura na qual nos encontramos.